Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estarmos na presença do Senhor mais uma vez para louvar, para glorificar e para exaltar ao Senhor. E Deus, Ele é fiel. Acima de todas as coisas, Deus, Ele é fiel. E o que eu acho mais tremendo no nosso Deus, além da fidelidade dele, é a demonstração desta fidelidade para as nossas vidas. Deus, Ele está no controle de tudo, sempre. Embora muitas vezes nós estejamos achando que Ele não está no controle, mas Ele está no controle. E nessa noite, Deus, Ele vai nos presentear mais uma vez com uma palavra de crescimento, uma palavra de entendimento, uma palavra de adoração, uma palavra de revelação, onde o Senhor vai mostrar para mim e para você, para cada um que aqui está, como Ele é poderoso. O texto base da nossa pregação está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. E o tema da nossa pregação é: eu quero minha bênção. Quem quer a sua bênção, levanta a mão aí. Então diga: eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Vamos ler o versículo que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que te tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, te render honras, glórias e graças, te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia sobre nossas vidas, pelo teu amor, Senhor, soberano sobre o nosso querer, soberano, Senhor Deus, sobre o nosso viver, teu amor maravilhoso que ali na cruz, através da morte de Jesus, foi por nós derramado. E para nós derramado. Deus, toma esta noite em tuas mãos, este momento. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nos ensina, nos instrui, Senhor. Nos dá crescimento espiritual, porque estamos necessitando, Senhor Deus, cada vez mais da tua orientação para vivermos neste mundo, Senhor, que cada dia que passa está mais tenebroso. Então vem neste momento, Senhor Deus, falar conosco, seja direto, seja objetivo, seja sucinto no teu falar. Fala, Senhor Deus, através da minha vida, que o teu Espírito Santo neste momento tome o teu lugar que é de direito, tu que és o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. Vem aqui, Senhor, neste momento, toma a minha vida em tuas mãos, Senhor Deus. Fala através da minha boca, Senhor Deus. Que eu diminua, Senhor, e que tu cresças. Que não seja mais eu aqui a falar, Senhor Deus, mas o teu Espírito Santo a nos ministrar. Toca, Senhor Deus, cada coração aqui. Que cada ouvido espiritual nesta noite seja aberto, para que a tua glória seja manifesta. É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos, Senhor Deus, todo roubador da palavra, todo espírito contrário, Senhor Deus, ao entendimento da tua palavra que caia por terra, todo espírito de desvirtualização que caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito de desânimo, Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito, Senhor, de incredulidade, Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito, Senhor Deus, de procrastinação, que caia por terra, em nome de Jesus. E que nesta noite, Senhor Deus, só os teus anjos aqui estejam tomando conta deste local. Que cada um desses espíritos imundos agora sejam amarrados e levados para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar.
é o que nós damos ordem no reino do Espírito, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus e um aplauso ao Senhor. Aleluia. Então repita: eu quero minha bênção. E aonde está a tua bênção? Aqui. Aqui está a tua bênção. Nós temos pedido ao Senhor: Senhor, queremos uma bênção X, uma bênção Y. Queremos de todas as formas sermos abençoados, mas não procuramos encontrar o que já foi dado pelo Senhor, que é a bênção dele, que está aqui na palavra dele. Aquilo no livro de Josué, conforme nós lemos, e vamos agora ler novamente, está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Então Deus está falando para mim e para você, que não devemos nos apartar do livro da lei, ou seja, da palavra de Deus. Devemos meditar nela de dia e de noite. E ele continua dizendo: para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, quando nós fizermos tudo que está escrito, em conformidade com esta palavra, a gente vai ter uma grata surpresa. Olha o que diz o Senhor: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer que bênção? É um carro? Cumpra com a palavra. Faça tudo conforme aqui está escrito, que você irá receber um carro. Porque você irá contemplar o suor do teu trabalho e irá ser remunerado. O que é que você quer? É saúde? Leia aqui a palavra, que aqui manda que a gente tome conta do corpo nosso, que é templo e morada do Espírito Santo. Então a bênção que nós queremos, ela está aqui. E agora eu quero te dizer muito mais do que o que você imaginou que iria ouvir nesta noite. Cada uma das bênçãos que nós um dia imaginamos, já está pronta. Já está pronta. Deus já preparou. Mas pastor, se Deus preparou, por que eu ainda não recebi? Porque Ele está preparando você para poder recebê-la. A bênção que Deus tem para cada um de nós já foi dada. Mas nós temos que nos prepararmos para poder receber esta bênção. Eu tenho como exemplo fácil, para que todos compreendam. Eu tenho um carro para te dar de presente, mas você não tem carteira de motorista. Então eu não posso te dar o carro agora. Você precisa primeiro aprender a dirigir, depois fazer o teste para tirar a carteira de motorista, e aí então você terá o direito ao carro para poder andar. Assim é Deus para mim e para você. Então, quando nós pedimos uma bênção do Senhor, nós esquecemos que ela já foi dada, que ela está aqui na palavra. E por que é que nós esquecemos disso, pastor? É muito simples. Porque como homens carnais, não conseguimos entender as coisas espirituais. Nós temos que buscar o crescimento conforme está escrito. De dia e de noite meditando na palavra, para que a gente possa sair desta situação de meninos e meninas espirituais e passemos a ser homens e mulheres espirituais. Isso é uma caminhada. E esta caminhada, ela passa pelo aprendizado da palavra de Deus. Por fazer e continuar e caminhar segundo cada uma das palavras que estão escritas neste livro. Vamos adentrar agora o texto que Deus vai falar. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Diz a palavra do Senhor:
E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros, pelos quais crentes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. A tua bênção já chegou, meu irmão. A tua bênção já está aqui. Há muito tempo. Há muito tempo. Desde quando Deus decretou a pena de morte, a tua bênção também foi lá instituída, que foi o direito à vida eterna através de Jesus Cristo. Essa é a bênção que tem que interessar para mim e para você. Não são coisas deste mundo. Isso eu não quero dizer que você não possa vir até, deve sim, se for do teu agrado e se for da vontade do Senhor, que assim o seja. Mas desde que estas coisas não venham a te tirar do caminho, não venham a te tirar da adoração ao Senhor, porque muitas vezes nós nos perdemos com as coisas aqui do mundo. Esse texto ele é muito claro. Quando Paulo ele faz uma exortação ao povo de Corinto, porque ele chamou aqueles homens e ensinou, e depois de tudo isso, os homens ainda estavam entre si, dialogando, batendo boca entre si, porque eu sou de João, eu sou de José, eu sou de Maria, eu sou de Raimundo, porque eu tenho isso e você não tem aquilo. E aí Paulo começa exortando. Assim é Deus para mim e para ti nessa noite, quando ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então Deus ele diz para mim e para você nesta noite: eu tenho muito mais para falar para vocês, meus filhos, mas vocês não irão suportar, porque a capacidade de vocês espiritual está pequena, porque vocês não têm meditado na minha lei, não têm meditado nas minhas palavras. Então ele tem que falar com um leitinho, trazer uma palavra rasa. Nós temos hoje as congregações onde pastores não abrem a Bíblia, não põem a assembleia para andar com a Bíblia, não incentivam as pessoas a lerem a palavra de Deus, só com mensagens de bênçãos naturais. É campanha disso, campanha daquilo. Qual é a campanha que você precisa fazer, se não uma? Lê a palavra. As bênçãos já foram derramadas. Quando você fica nessa história de campanha, você não acredita em Deus. Você não entende que Deus tem o poder para fazer todas as coisas, na hora que Ele quiser e como Ele quiser. E é do nada que as coisas são transformadas. Veja o que diz a palavra de Deus lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, dando sequência, diz: e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então a luz foi criada do nada. Assim é Deus na tua vida. Do nada uma porta se abre. Do nada uma roupa chega para ti, uma cesta básica, uma bênção que tu esteja precisando financeiramente falando. É do nada que a cura chega para ti.
Não precisa que tu venhas a estar fazendo campanha. Não, precisa você obedecer a palavra de Deus. Domingo o pastor trouxe uma pregação acerca da obediência. Não é a questão de ser repetitivo, no fato de ficar mergulhando uma, duas, não é pela repetição dos mergulhos que Naamã foi curado, ele foi curado pela obediência. E é exatamente o que nós não temos feito, nós não temos obedecido à palavra de Deus, que é buscar. Livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como meninos, não podemos receber o ensinamento mais profundo. Queríamos estar aqui hoje, nesta noite, pregando coisas mais profundas da parte de Deus. Mas e quantos iriam suportar? Quantos iriam permanecer sentados aqui ou assistindo aí do outro lado? A maioria iria embora, porque não teria capacidade. Muitos se escandalizam quando eu digo que tenho felicidade em saber que vou morrer. Muitos se escandalizam quando digo que você vai morrer daqui a 2 minutos. Muitos se escandalizam porque não conhecem a palavra, porque não entram na dimensão espiritual, não conseguem ler os versículos e não conseguem receber do Senhor a revelação, porque Deus não pode falar. Quando Paulo abre a boca e diz: morrer para mim é lucro, muitos não conseguem compreender, ainda querem ficar subjugados aqui neste mundo, ao invés de buscarem a ascensão aos céus. Desejamos sim, queremos e vamos continuar pedindo a Deus para estarmos aqui mais um dia, pelo menos, que assim o seja, da parte do Senhor, na vontade dEle, para conquistarmos vidas. Mas como homens e mulheres carnais, queremos ficar no mundo para poder usufruir do carro novo, da casa nova, da viagem para isso, da viagem para aquilo. Querido, se Deus te colocar para fazer uma viagem, amém, mas não se entretenha nesta viagem com as coisas naturais. Mesmo que você esteja vivendo as coisas naturais, mas fale a palavra de Deus. Exerça o teu papel na terra, o teu papel de cristão. Por isso que Deus fala para mim e para você muitas coisas, e nós não conseguimos compreender tantas. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 38, que diz a palavra de Deus: mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Aqui estava tendo uma confusão entre os discípulos, um querendo sentar à direita e outro querendo sentar à esquerda do Senhor. E aí Jesus chega e pergunta para eles. Primeiro ele já afirma, dizendo: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Muitos querem estar aqui no altar do Senhor, pregando, levando a palavra, amém. Mas será que você de fato e de direito tem entendimento do que você está pedindo? Você está preparado para ser uma vitrine? Para as pessoas estarem jogando pedra em você, levantando o dedo para te acusar disso, daquilo e daquilo outro? E tantas pessoas que nos acusam, sem terem o conhecimento da palavra, sem terem o entendimento, fazendo o quê? Discórdia, gerando contenda. Isso é o que Jesus está dizendo para mim e para você, que devemos sair da posição de meninos e passarmos a adolescentes, depois a jovens, depois a adultos, depois a velhos e por fim a anciãos. Na palavra de Deus, na palavra de Deus. Olha o que ele continua dizendo no versículo 2: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? É exatamente isso. Quantos ainda hoje
não podem suportar uma pregação que diz que a bênção é a palavra de Deus. Vão ainda ficar, mas eu quero, pastor, o meu carro. Pastor, mas eu quero a minha casa. Querido, a bênção que você tem que querer é de estar na presença de Deus. Quando eu estou na presença de Deus, eu posso dizer com todas as letras, eu estou na bênção que me é necessária. Porque não estou eu apegado às coisas. Quais essas coisas, pastor? Ele aqui fala inveja, contenda, dissensões, ou seja, brigas. Então é exatamente isso. As pessoas não querem crescer, então não vão poder suportar ouvir uma palavra mais forte. E nós não estamos aqui nesta noite, e nem nesses dias que Deus nos colocou aqui, trazendo essa palavra, para que você continue como menino na fé. Queremos ver uma igreja crescendo, queremos ver as pessoas evoluindo, queremos ver as pessoas tendo um entendimento, buscando cada vez mais em Deus, e não querendo ver pessoas estagnadas. Queremos ver homens e mulheres cada vez mais tementes a Deus, homens e mulheres cada vez mais achegados a Deus. Esse é o nosso objetivo. Não nos causa felicidade em ver uma igreja que não cresce, que não progride, nos causa tristeza. Eu quero dizer para vocês que o sentimento que nós sentimos é como este aqui que Paulo está relatando, que muitas das vezes ensina e vê as pessoas caindo, e vê as pessoas de novo fazendo as mesmas coisas erradas. A gente não consegue muitas das vezes ver irmãos de fato e de direito tendo conversão. Conhecemos várias pessoas em outras congregações em que semanalmente vão à congregação para fazerem campanha da libertação, para a campanha de não sei o quê, para a campanha, nunca são libertos, nunca prosperam. Por quê? Porque não estão buscando as bênçãos espirituais. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos, no livro de João, capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ainda temos muito para dizer para cada um, mas, infelizmente, muitas das vezes não podemos, porque ainda não estão preparados. Isso eu não quero dizer que não haverá dentro da congregação novas pessoas chegando que precisam tomar o leite, mas estamos falando diretamente aqueles que já estão na caminhada e que ainda não deixaram de engatear. A tua bênção, meu irmão, já chegou. Quando você levantou esta noite aqui a mão e disse, eu quero a minha bênção, você já deveria entender que a tua bênção já foi dada. E este puxão de orelha que o Senhor está dando em mim e em você nesta noite, é porque Ele tem negócio na nossa vida. Nestes últimos meses, temos ouvido várias e várias pessoas, querido pastor, e agora como será a nossa vida? Pastor, e a situação vai ficar complicada? E eu vou te perguntar, e quando você estava no mundo das drogas, a tua situação não estava complicada? E quando você estava no mundo da prostituição, a tua situação não estava complicada? E quando você estava no mundo do roubo, a tua situação não estava complicada? E quando você continua ainda no mundo da mentira, a tua situação não continua complicada? Perante Deus continua. Perante a área espiritual, tua situação está complicada. Então não é agora que vai complicar, ela já estava complicada, está complicada e vai continuar complicada. A nossa vida aqui na terra, ela não é fácil. Jesus disse, no mundo nós vamos ter aflições, mas nós, quando estamos nele, vamos ter o bom ânimo e vamos vencer, porque ele já venceu. E é isso que Deus quer, que a gente largue de ser meninos. Olha o que diz no versículo 4.
e 5. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então veja o que é que nós estamos vendo, que as pessoas estão dizendo, porque eu sou da fonte de vida, eu estou salvo, porque eu sou da Canaã, eu estou salvo, porque eu sou da Universal, eu estou salvo, porque eu sou da A, da B e da C. Querido, você é salvo, é por Jesus, não é por congregação. Não fiquem degladiando-se, falando tantas besteiras. Vocês estão muitas das vezes enaltecendo homens. Quem sou eu, quem é o pastor Raimundo? Se não, como diz aqui na própria palavra de Deus, evangelizadores, ministros, assim como você também é. Deus, Ele deu uma única função para cada um de nós. Uma única função de irmos por todo o mundo e pregar o evangelho dele. Está aqui no livro de Mateus 28 e 19. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Me diga onde é que está neste versículo dizendo que você foi que fez a obra acontecer. Não! Você simplesmente pregou a palavra do Senhor. Então eu não sou mais do que você e nem você é menos do que eu, ou vice-versa. Nós somos meramente homens e mulheres, como vasos na mão do olheiro. Por isso que a tua bênção tu já recebeu, meu irmão. A partir desta noite saia daqui com todas elas no teu colo e vá te transformares e vá crescer para você poder receber a tua bênção. Ainda ontem eu trouxe uma palavra lá no vaso do oleiro, e após a palavra, estava eu conversando e falando exatamente sobre isso. E falei também que as bênçãos já estão prontas, mas é que muitas vezes nós não estamos preparados para receber. E o interessante é que ao término do culto, estávamos lá fora conversando, e de repente uma senhora chegou e veio apresentar lá os caminhos de mesa que ela faz com crochê, coisas belíssimas. E não obstante, o Senhor já sabia de tudo, trouxe uma lá, coisa mais linda do mundo, ela branca, com os detalhes verdes. E eu olhei e disse, rapaz, essa, na minha mente apenas, diga, esse caminho de mesa lá em casa iria ficar lindo. Mas eu teria que conversar com minha esposa para poder saber. Mas Deus já sabia das coisas. E aí tocou o irmão lá, o irmão pegou e me deu. Agora, por que que ele já me deu? Porque a mesa lá em casa já estava pronta, esperando. E o rapaz que estava lá, o irmão, na mesma hora, tocado pelo Espírito Santo, depois de ter ouvido a palavra, teve o entendimento e disse, pastor, é como o senhor falou ainda há pouco, nós temos que estar com a nossa vida preparada para as bênçãos vir. Deus, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe da hora. Você e eu não sabemos de nada. É como está aqui. Quem somos nós? Nada, 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 nada. Apenas pregadores do Evangelho. O que diz na palavra de Deus, continuando, versículo 6, diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós não somos nada, volto a repetir, nós não somos nada. Então, meu irmão, para com essa história de ficar triste porque o fulano, porque o beltrano, porque o cicrano não ouviu a tua voz. Querido, quem vai fazer a obra na vida dessa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Você tem que se preocupar de pregar a palavra limpa e seca, genuína. Porque a palavra genuína, ela é a verdade. E a verdade, quando ela entra, ela confronta com todas as mentiras e expurga a mentira da vida da pessoa. Deixa que o Espírito Santo é quem vai fazer a obra.
Deus ele é muito claro nesses 2 versículos, dizer para mim e para você que Ele vai dividir a glória dEle com ninguém. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Veja o que está escrito no livro de Isaías capítulo 42, versículo 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. E agora ele diz: a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus não vai dividir a glória nem comigo e nem contigo. Você e eu podemos ser os maiores, os melhores pregadores, os maiores, os melhores evangelistas, mas a glória não vai ser minha e nem vai ser tua, é do Senhor. É Ele quem transforma, é Ele quem muda. Por isso que nesta noite, quando você diz, eu quero a minha bênção, se apegue a Ele. Se você quer a sua bênção, se apegue a Ele. Eu quero a minha bênção, vou me apegar ao Senhor. Vou ouvir as pessoas que estão pregando o Evangelho, mas muito mais do que isto, eu vou buscar a minha intimidade com o Senhor. E é o que eu e você devemos. Por isso que o versículo-chave desta pregação está lá neste livro de Josué, exatamente quando Deus chamou Josué e disse para ele, deu para ele a receita de como ele iria ser bem sucedido. Simples assim. E Deus continua falando comigo e com você nesta noite, no versículo 8, quando ele diz: ora, o que planta e o que rega não são um. Perdoe, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então o que é que Deus está falando para mim e para você? Que nós somos todos iguais perante a Deus. Que todos nós temos uma função perante a Deus. Fazemos parte de um corpo. Todos nós fazemos parte de um corpo. Não há em um corpo nenhuma parte maior, melhor, menor ou pior. Todos têm suas funções distintas. E a única função que tem, no final de tudo, é mover aquele corpo. É a minha e a tua função, é mover, é pregar a palavra do Senhor Jesus, como nós já vimos aqui. Só que ele fala claramente que conforme você exerça a tua função, você receberá o teu galardão. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso. Põe a mão na cabeça. Cada um de nós possamos saber possuir o nosso, o meu, o teu vaso, como em santificação e em honra. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra. Santificação, separação, se separe. Você e eu temos que nos separarmos para Deus, temos que nos separar para a obra do Senhor, temos que nos separar para pregar o Evangelho do Senhor, temos que honrar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Pastor, e como eu farei isso? Cumprindo a palavra de Deus. Quando você cumpre a palavra de Deus, você honra o que Ele fez lá na cruz, que entregou a vida dele por você e por mim. Ele entregou o que há de melhor para eu e você ser salvo. O Filho dele. Foi isso que Deus fez. Diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. E aí eu te pergunto, você ainda está dizendo como no começo do culto, eu quero a minha bênção?
Será que você já não conseguiu entender que a tua bênção você já recebeu? Que Deus já te deu? Então vamos para mais 2 versículos para fazer o fechamento desta pregação. Versículo 9 diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Vou repetir: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Queridos, você já recebeu a tua bênção. Você já recebeu a tua bênção. Escuta o que Deus está falando. Porque nós somos cooperadores de Deus, então Ele nos escolheu para fazermos parte da obra dEle como cooperadores. Nós estamos ao lado de Deus, o ajudando, embora Ele não precisasse. Embora Ele não precise, e embora Ele não venha a precisar, mas Ele a si mesmo nos colocou como cooperadores, como ajudantes. Aí a palavra continua dizendo: vós sois lavoura de Deus. Se eu sou lavoura de Deus, eu te pergunto, o que é que você como agricultor faz na tua lavoura? Você cuida ou você não cuida? Você rega ou você não rega? Então Deus, Ele nos abençoou, Ele nos abençoa e nos abençoará, porque nós somos a lavoura dEle. Nós somos uma plantação fértil nas mãos do Senhor. Então não peça mais aquilo que Deus já te deu. Tome posse. É o que eu e você precisamos fazer, tomar posse de cada uma das bênçãos que o Senhor já nos deu. E para isso precisamos crescer. Crescer em conhecimento na palavra do Senhor. Crescer em vivência na palavra do Senhor. Eu e você, cada um de nós, precisamos isso. E este momento é um momento em que eu e você temos que prestar atenção. Que a nossa conduta, a nossa forma, o nosso aproveitamento para dentro da palavra de Deus vai nos dar ou não um galardão de vergonha. Aonde é que nós estamos edificando? Como nós estamos edificando? Paulo pega e diz aqui: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, presta atenção, como sábio arquiteto. Então, o que é que o arquiteto faz? Ele projeta, então ele como sabedoria, ele projetou esta pregação que ele pregou, fundamentada em cima de quem? Do alicerce que é Jesus. Aqui está escrito, no fundamento que é Jesus. E aí o detalhe é que a gente prega, e você depois continua dando sequência, porque você recebe. E aí ele vai e diz aqui, e outro edifica sobre ele, ou seja, uma nova pregação, que assim vai subindo, que assim vai escalando. Mas ele pega e diz: mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, como é que você está vivendo a tua vida cristã mediante Jesus Cristo? Como você está vivendo? Como menino? Como criança? Como embromation? Com enrolação? É isso que ele está falando. O que diz a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Deus, Ele está falando claramente que Ele te deu um dom, meu querido, minha querida. Deus te deu um dom, através de quê? De uma profecia, quando Ele disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho.
Ele profetizou sobre você o dom da pregação, o dom de chegar em locais áridos, em locais escuros, em locais tenebrosos, e trazer a luz e trazer a água da vida. É isso que nós temos da parte de Deus. Nós já recebemos isso. Então ele fala claramente para mim e para você que a gente tenha cuidado em nos ocuparmos nestas palavras, em conhecer cada uma dessas palavras, para que o nosso aproveitamento, ou seja, o nosso trabalho, seja reconhecido por todos, de forma que as pessoas olhem para você e digam: este homem, esta mulher tem algo de diferente, este homem, esta mulher tem uma palavra de amor, de carinho diferenciada, este homem e esta mulher tem um abraço, tem uma composição no andar, no falar diferente. É um homem e uma mulher que gera impacto, que faz com que as pessoas sintam a presença de Deus. E quando você e eu estivermos fazendo isso, meus irmãos, nós poderemos dizer com todas as letras: nós estamos usufruindo a bênção do Senhor. Nós não estamos mais esperando a bênção. Então, se você ainda estava esperando para receber a tua bênção, saiba que ela já está pronta. A tua bênção, ela já está pronta. Você é que precisa se aprontar para receber. Eu e você. Eu quero informar para você que o noivo está vindo. E a noiva, que somos nós, a igreja do Senhor, é quem tem que se aprontar para receber o noivo. Então que nesta noite você seja um novo homem, uma nova mulher, e que a partir desta noite você proclame aos 4 cantos do mundo que você já recebeu a tua bênção. Que você já recebeu a tua bênção, mas que você está se preparando para poder usufruí-la. A palavra de Deus diz para mim, diz para você, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Eu e você, igreja do Senhor, vasos para a honra e a glória do Senhor, manuseando em perfeição esta palavra, pregando-a da forma simples, direta e objetiva. Eu e você. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E diz a palavra do Senhor para mim e para ti nesta noite, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Você e eu estamos fadados por Deus a vencer. Então não saia do caminho. Não saia do caminho. E quem é o caminho, pastor? É Jesus. Não saia dele. Esteja diante do Senhor em todo tempo e em todo lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, e te glorificamos por esta noite, por esta tua palavra, Senhor Deus, que traz aos nossos corações, Senhor Deus, ânimo, que traz aos nossos corações, Senhor, refrigério, que traz aos nossos corações, Senhor, o poder, que traz aos nossos corações, Senhor, o desejo de continuar pregando a tua palavra, que traz, Senhor, aos nossos corações o desejo, Senhor, de te buscar cada vez mais, porque queremos crescer, Senhor, em busca da estatura do varão perfeito. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está nesta noite. Toma, Senhor Deus, o coração de cada um.
Faz com que, Senhor, estes corações sejam todos eles, Senhor Deus, tirados, arrancados, e que sejam colocados, Senhor, novos corações, Senhor Deus, espirituais, amolecidos, Senhor Deus, dentro da Tua palavra. Abençoa a cada um, Senhor, em nome de Jesus.